Vamos lá. Bom, e aí, como é que funciona o hipotálamo diante do estresse, né? O estresse aí no qual vocês vivenciam frequentemente relacionado ao estresse do combate. Como é que funciona essa estrutura do sistema nervoso central? Como é que funciona o hipotálamo? Funciona da seguinte maneira, pessoal, tá? Se vocês estão numa situação de estresse, tá? Uma situação de combate, a primeira estrutura a ser ativada é uma estrutura do sistema nervoso central chamada amígdala. Ela já vai fazer o reconhecimento de uma situação de perigo, uma situação aversiva, uma situação de estresse. É ela que faz esse reconhecimento, tá? E aí, podem ver que ela tem uma forte conexão com o hipotálamo. Sai uma via daqui e vai direto ao tálamo. Por que existe essa ligação íntima? Porque a amígdala é a situação aversiva, a situação de estresse, a situação do combate, do conflito, e ela manda informação para o hipotálamo. Por quê? Porque o hipotálamo que vai fazer o nosso organismo realizar aquela situação de estresse que nós estamos. De que forma? Fazendo os ajustes corporais necessários para eu lidar com esse estresse, com esse combate. Então a amígdala faz o quê? Ela faz esse processamento emocional. Ela identifica, trata-se de uma situação aversiva. Fez o processamento emocional, essa informação logo chega no hipotálamo. E como viram, como eu mencionei para vocês, o hipotálamo, ele é a estrutura do sistema nervoso central, integra essas informações, que vai fazer que tenha uma ligação mente-corpo. Para quê? Para que o meu organismo consiga responder de forma excelente, de forma otimizada a essa situação de estresse. E aí, são inúmeras as respostas que o organismo gera, que o corpo gera diante dessa resposta do estresse. E aí a primeira delas, que a gente já conversou, que é o quê? O hipotálamo, né? Que já identificou, que a amígdala já avisou para ele. O hipotálamo vai fazer o quê então? Vai fazer a ativação do sistema nervoso autonômico ou o sistema nervoso autônomo. Como a gente já conversou em outro momento, o sistema nervoso autônomo, eu tenho a ativação do simpático e do parasimpático. O hipotálamo vai promover a ativação do sistema nervoso simpático. Então, o simpático é o nosso freio, perdão, o nosso acelerador, né? Então, se a gente fizer uma analogia com o carro, o simpático é o nosso acelerador. Frente a esse combate, frente a esse estresse, o meu sistema nervoso autônomo vai promover inúmeras mudanças, adaptações fisiológicas no meu organismo para eu responder à altura. E aí, que respostas são essas? Nos olhos, né? O sistema nervoso simpático promove a dilatação das pupilas para promover melhora da minha visão. O sistema nervoso simpático no coração promover aumento do débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que é bombeada por minuto. Nós vamos destrinchar isso aí mais à frente. O sistema nervoso simpático, pulmões, vai promover abertura de via aérea. Então, se eu tenho uma via aérea com determinado calibre, eu tenho a abertura dessa via aérea, proporcionando o quê? Maior passagem de ar, eu tenho maior entrada de pulmões, eu vou conseguir oxigenar melhor os meus tecidos que estão ativos, meus músculos, meu coração, meu cérebro. Da mesma forma, quando eu tenho esse sistema de ativação, trato gastrointestinal, ocorre a redução sanguínea. Inclusive, eu já até mencionei isso para você. Ocorre a redução do fluxo sanguíneo, porque não é uma área vital. Então, ele pode levar inicialmente de sangue, de fluxo sanguíneo durante o combate. E na pele também, na pele, o sistema nervoso autônomo ou autonômico promove uma diminuição do calibre do vaso sanguíneo, uma vasoconstrição, de modo que diminui o sanguíneo para a pele, que a pele, nesse momento, o fluxo sanguíneo não é querido, não é tão necessário. Eu preciso desviar o sangue para as regiões que são cruciais para a minha existência, né, durante o combate. E aí é o que eu estava falando para vocês. O sistema nervoso autônomo, eu gosto muito de fazer uma analogia do sistema simpático com o acelerador ele é o acelerador e o parasimpático, freio, né? Então o simpático, ele faz tudo no sentido de acelerar para eu poder atender às necessidades do meu organismo para minha sobrevivência, com todas essas mudanças que eu mencionei para vocês agora. Simpático. E aí, o que o simpático promove? Além desses pontos que eu já mencionei, o simpático promove, então, a liberação da epinefrina, né, do hormônio epinefrina.
E que estrutura que promove a liberação desse hormônio? A glândula suprarrenal, par de glândulas localizadas acima dos rins, com formato triangular, a glândula suprarrenal, mediante a ativação do sistema nervoso autônomo simpático durante o combate, libera esse hormônio, a epinefrina ou a adrenalina, tá? Então são sinônimos, dependendo da bibliografia, né? Dependendo do artigo científico, vai vir com diferentes nomes. Então são sinônimos, tanto a adrenalina quanto a epinefrina são sinônimos, certo? E aí o que é a epinefrina, né? Liberado por essa glândula, que a gente já viu previamente aí no momento, na aula de hoje, que é a glândula suprarrenal. Ela é uma glândula do sistema endócrino e que produz aí esse hormônio epinefrina durante de estresse, durante o combate. A epinefrina, então, mais especificamente produzida na parte interna da medula suprarrenal, aqui, ó, na medula suprarrenal, na região interna da glândula suprarrenal, a epinefrina vai promover inúmeras ações fisiológicas para eu atender as demandas do estresse. Então, a epinefrina vai aumentar a frequência cardíaca, né? Primeira coisa, aumentar a frequência cardíaca, né? Então, com isso, com o aumento da frequência cardíaca, também ocorre mais bombeamento de sangue, né, para o corpo, para eu reagir, para eu responder a essa demanda minha que está aumentada, certo? A epinefrina também promove aumento sanguíneo e aumento da pressão arterial. Então, além de aumentar o batimento, a epinefrina liberada durante a situação de estresse aumenta a pressão arterial. A epinefrina também promove aumento do fluxo sanguíneo do miocárdio, do coração. Vocês se lembram que eu havia dito? Na situação de combate, o fluxo sanguíneo para regiões não vitais, não essenciais, ele é reduzido. Que estruturas são essas? Pele, que não é necessário fluxo sanguíneo intenso durante o estresse. Sistema digestivo é diminuído, né? Órgãos como o baço, que não são vitais, enfim. Mas o coração, que é extremamente ativo durante situações de estresse, ele é extremamente vascularizado. Então, ocorre, por ação da epinefrina, aumenta o fluxo sanguíneo do coração também, certo? Ocorre também, por ação da epinefrina e devido a essa estimulação do sistema simpático, aumento da ventilação, né? Como eu havia mencionado. Com isso, eu aumento a minha frequência respiratória, né? O que é a frequência respiratória? É o número de vezes que eu respiro por minuto. Por isso que quando a gente leva um susto, a gente fica mais com a respiração mais ofegante, né? Isso tem como papel principal esse aumento da frequência respiratória e aumento do calibre das vias respiratórias, promover maior ventilação dos pulmões e melhorar a oxigenação para todo o corpo, de modo que possa reagir bem a essa situação. A epinefrina também aumenta o sanguíneo nos pulmões, né? E aí, se eu aumento o sanguíneo nos pulmões, o meu processo da hematose também fica otimizada. Como a gente viu, né, previamente, em outros momentos, né? A hematose trata-se de quê? Das trocas gasosas, né? Troca gasosa entre os alvéolos, são as células funcionais dentro do pulmão, que estão em contato íntimo com esses vasos sanguíneos, que esses alvéolos levam, então, o ar em oxigênio para os capilares, né? E pelos alvéolos ocorre a remoção do gás carbônico que está presente nos capilares, que já das nossas trocas metabólicas do organismo e devolve para a atmosfera. Então, a epinefrina também aumenta o fluxo sanguíneo nos pulmões. A epinefrina também aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos. Então, o meu músculo ativo tem que ter o maior sanguíneo, né? Para quê? Para ter maior aporte sanguíneo, maior oxigênio, maior quantidade de oxigênio, para produzir energia, né? Produção de energia para conseguir atender essas demandas.